Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo decidiu hoje que os estados podem definir quais autoridades têm direito ao foro por prerrogativa de função. Com isso, a regra da Constituição do Maranhão, que estendia o foro privilegiado a delegados de polícia, procuradores e defensores públicos, foi suspensa em definitivo. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, essa alteração na Constituição do Maranhão, ela aconteceu em 2001 e foi por meio de uma emenda. Então, a partir daquela época, a Constituição do Maranhão, ela estendia o foro por prerrogativa de função, mais conhecido aí como foro privilegiado, a procuradores do Estado, procuradores da Assembleia Legislativa, defensores públicos e também delegados de polícia. Foi aí então que o Partido dos Trabalhadores entrou com essa ação aqui no STF, alegando que essa mudança não poderia ter sido feita por violar o princípio da igualdade. Na prática, o que a Constituição, então, permitia é que essas categorias, quando cometessem algum tipo de crime, fossem julgados pelo Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, e não pelo juiz de primeiro grau. Essa emenda, ela chegou a ser suspensa aqui, essa decisão ela estava suspensa desde 2002 por meio de uma liminar aqui do STF. Hoje, então, o julgamento foi concluído e, por maioria de votos, os ministros entenderam que os estados não podem aí decidir quais autoridades estaduais têm direito ao foro privilegiado, porque o foro por prerrogativa ele é restrito. Vamos então acompanhar na reportagem como foi esse julgamento. No STF, a Associação Nacional dos Defensores Públicos defendeu o foro por prerrogativa de função para a categoria. Ressaltou que os defensores exercem função essencial para a população e constantemente sofrem ameaças. Infelizmente, ainda acontece em algumas comarcas, em geral menores, instauração de inquéritos contra defensores públicos pelo exercício da função. O ministro Gilmar Mendes disse que não há ilegalidade. O Estado do Maranhão estendeu o foro para procuradores e defensores, com a limitação de que só vale para os crimes cometidos durante e em razão do cargo ocupado, mas deixou de fora os delegados de polícia. Os delegados de polícia, a despeito da relevância de suas atribuições, não podem contar com semelhante prerrogativa, na linha da jurisprudência mencionada. Embora reconheça a grande relevância das atribuições funcionais outorgadas às autoridades policiais, a mim me parece que não se pode outorgar no plano local, em sede da Constituição Estadual, aos delegados de polícia essa prerrogativa de foro nas infrações penais. Já para o ministro Alexandre de Moraes, os estados não podem estabelecer quais cargos têm direito ao foro, porque a Constituição já diz quais autoridades contam com benefício, inclusive nos estados. Nada justifica que 4.578 vereadores sejam processados pelo Tribunal de Justiça da Bahia, pela excepcionalidade que é o foro privilegiado, a prerrogativa de foro. É uma excepcionalidade, ao meu ver, em vários casos, é uma boa excepcionalidade, mas é uma excepcionalidade que a Constituição Federal estabeleceu. A abertura por parte do parágrafo 1º do artigo 125 transformaria a exceção em regra. Ele foi acompanhado pela maioria dos ministros. Projetar esta ordem de ideias significaria que um tribunal seria mais isento do que outro. Esta casa, ao exame da questão de ordem na ação penal 937, firmou um entendimento de que as regras relativas às prerrogativas, as definidoras da competência por prerrogativa de função, elas exigem uma exegese restritiva num Estado democrático de direito como o que aqui pretendemos. Há situações que nem poderiam ser previstas porque seria o minudenciamento de um modelo administrativo estadual que a Constituição Federal não poderia mesmo ou não deveria ter previsto. Se nós jogarmos todos os julgamentos para a segunda instância, evidentemente nós inviabilizaremos os tribunais de justiça e mesmo os tribunais regionais federais. A única interpretação possível do sistema é a estrita. É o que se contém principalmente na Constituição Federal. Pode gerar uma crise estrutural, mercê dos tribunais serem obrigados
a deslocar sua já reduzida estrutura de pessoal por conta idealizada para o enfrentamento de demandas jurisdicionais de outra natureza. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, acompanhou a sessão de hoje e tem outros detalhes para a gente. Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Só retomando um pouquinho esse julgamento da prerrogativa de foro, eu acho que eu me enganei na chamada da Carla, né? Não lembro se eu falei não ou não. Vamos só deixar claro que os estados não podem definir quem tem prerrogativa de foro, né? Exatamente. Os ministros definiram que as autoridades com prerrogativa de foro para responder a processos criminais são aquelas apenas determinadas pela Constituição Federal. As constituições estaduais não podem ir além para definir as autoridades estaduais que teriam esse tipo de competência. E, com isso, declarar inconstitucional a norma do Estado, da Constituição do Estado do Maranhão. E, Karina, hoje na sessão também, outras duas leis do Estado do Rio de Janeiro foram declaradas inconstitucionais, né? Quais foram? Logo depois do intervalo, de uma forma bastante rápida, os ministros julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Luiz Fux, que questionava uma lei do Estado do Rio de Janeiro que, por iniciativa parlamentar, alterava a lei orgânica do Tribunal de Contas daquele Estado. O Tribunal de Contas dos estados, seguindo a simetria fixada pela Constituição Federal, eles têm a prerrogativa de, assim como os tribunais do Poder Judiciário, de propor as leis para estabelecer a forma de funcionamento e fiscalização interna, seguindo, lógico, o que determina a Constituição. Quando essa legislação é proposta por uma iniciativa de um parlamentar, de um deputado estadual, isso fere a iniciativa do próprio tribunal em propor essa lei para fazer essas alterações. E, com isso, por votação unânime, os ministros acabaram declarando inconstitucional essa lei por vício de iniciativa. Uma outra lei também foi declarada inconstitucional de uma forma bastante rápida e também por votação unânime, só que essa outra da relatoria do ministro Marco Aurélio. O governador do estado propôs a ação questionando uma lei que determinava que no certificado de registro dos veículos, no momento da transferência da propriedade do veículo no âmbito daquele estado, fizesse constar a quilometragem rodada daquele determinado veículo. E os ministros entenderam também, por votação unânime, trazida com os argumentos, junto com os argumentos trazidos pela autora da ação direta de inconstitucionalidade, que haveria uma usurpação da competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. E também, de uma forma rápida, acabaram declarando a inconstitucionalidade dessa outra lei do Estado do Rio de Janeiro. E, para fechar, julgaram também inconstitucional uma lei do Estado de São Paulo, que, por usurpar a competência da União também para legislar sobre diretrizes e bases da educação, a lei paulista determinava um valor máximo para que as universidades pudessem cobrar pelo registro, emissão do certificado, do diploma dos universitários. E aí os ministros decidiram que não se pode fazer isso porque é competência da União legislar sobre diretrizes e bases da educação. Uma sessão mais célere, acabou um pouquinho antes e teve a presidência do ministro Luiz Fux hoje. Amanhã você volta, né? Amanhã tem sessão também, né, Karina? Amanhã, a partir das 14 horas, sessão plenária do Supremo. Até amanhã. Até amanhã.